Bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Hoje eu quero compartilhar com vocês Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13. Mateus capítulo 9, 12 e 13. Enquanto vocês acham, nós estamos falando sobre pessoas que tiveram encontro com Jesus. E esse aqui é bastante interessante. Nos próximos dois, amanhã também nós vamos falar sobre mais um, tá certo? Mas esse aqui, em Mateus capítulo 9, ele tem dois nomes. Ele é conhecido aqui no livro de Mateus por Mateus. Foi ele mesmo que escreveu. E em Lucas nós conhecemos ele como Levi, mas é a mesma pessoa. Então Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13. Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus, um dia, passando justamente pela mesa, pelo local de trabalho, este homem chamado Mateus. Quem era Mateus? Mateus era um cobrador de impostos. Agora, se você não sabe, o cobrador de impostos era uma pessoa rica, geralmente conhecida por ser ladrão, porque ele cobrava além do que era proposto. E uma outra coisa, trabalhava para o inimigo. Como assim trabalhava para o inimigo? Mateus era um cobrador de impostos, e um cobrador de impostos trabalhava para Roma. Roma exigia dos judeus impostos. E os romanos, então, eram inimigos dos judeus por escravizarem de uma forma sutil os judeus. Então, nós temos aqui um homem que provavelmente cobrava além do que deveria, um homem, então, desonesto, um homem que também trabalhava para o inimigo. Mas Jesus passou por este homem e disse: segue-me. Jesus não usou de grandes palavras de persuasão. Jesus simplesmente chegou para ele e disse: segue-me. E deixou para Mateus a escolha do que ele queria fazer da sua vida. Mateus, então, nós descobrimos que ele não fez uma grande coisa. Ele simplesmente também deixou o seu lugar de trabalho. Obviamente ali também tinha soldados romanos e talvez mais uma outra pessoa, um chefe. Mateus simplesmente se levantou, abandonou a sua vida de pecado, de cobiça, de trabalhar para fazer as coisas contrárias às coisas do Senhor e seguiu Jesus. Então esse é o primeiro passo que nós entendemos sobre Mateus. Mas tem mais umas outras coisas que nós precisamos entender sobre o posicionamento de Mateus. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que para você poder seguir o Senhor Jesus, como Mateus o fez, você primeiro precisa reconhecer
a sua situação perante Deus. Jesus disse: eu não vim buscar os justos. Lembra que ele falou dos médicos? Por que nós vamos para os médicos? Porque nós estamos preocupados com nossa saúde ou porque nós achamos que estamos doentes? Ou para verificar que não estamos doentes, mas está tudo envolvido em relação à doença. Você só vai procurar Jesus verdadeiramente, quando você perceber que você é um pecador. Como eu o fiz um dia. Eu reconheci a minha necessidade pecaminosa, a minha vida pecaminosa, e eu precisei resolver essa situação. Jesus não vai dizer que você é doente. Lá em João capítulo 3, versículo, se eu não me engano, 17 e 18, mas você pode ler com calma depois. Ele disse: eu não vim condenar o mundo, mas aqueles que não crerem em mim já estão condenados. Então, Jesus, ele não veio te condenar. Ele não veio dizer que você é doente. Ele não veio dizer que você é pecador. Mas ele veio para que, se você perceber que é pecador, ele esteja lá para resolver o nosso problema. Então, nós precisamos entender que ele veio, sim, para os pecadores, para que eles possam ter arrependimento e ser perdoados dos seus pecados. Lembra, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então esse é o primeiro passo. Nota que em seguida, então o primeiro passo, a gente precisa reconhecer nosso estado pecaminoso. Você tem reconhecido? Ah, não, mas eu já entreguei a minha vida a Cristo. Mas talvez você tenha entregado a sua vida a Cristo, mas esteja ainda fazendo coisas desagradáveis perante Deus. Então você precisa também reconhecer o seu estado perante Ele. Segundo ponto, misericórdia quero e não holocaustos. Muitas pessoas estão preocupadas em fazer grandes sacrifícios, grandes coisas para ser perdoados por Deus. Tem horas que a gente vê, eu vejo muito isso na época da Páscoa, pessoas carregando grandes cruzes nas costas, uma grande cruz na costa. Outras pessoas pegando chicotes e com pontas, se cortando, se batendo com ela. Outras pessoas subindo um monte de joelhos. Mas o Senhor diz que Ele não quer isso. Tem pessoas que dizem: não, eu vou doar sei quantos R$1.000 para a igreja. O Senhor lhe diz: eu quero misericórdia. O que quer dizer misericórdia? Vamos de uma forma mais simples. Eu quero que você ame o seu próximo como a si mesmo. E a gente só pode fazer isso quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas. Misericórdia é receber aquilo que a gente não merece. E Deus fez isso, dando para nós o que a gente não merece e tirando de nós o que nós merecíamos. Misericórdia e graça. Então Ele deu para nós o que a gente não merece e tirou de nós o que nós merecíamos. O que é que nós merecíamos hoje? O salário do pecado. Mas Ele deu o dom gratuito de Deus. Essa é a graça de Deus. E a misericórdia trabalhando junto. A gente precisa aprender a amar as pessoas. Não como aquela música
Nós temos que amar como se não tivesse amanhã. Não, a gente tem que amar as pessoas como se elas fossem nós. Então, precisamos o quê? Reconhecer nosso estado. E em segundo, nós temos que começar a amar as pessoas como a nós mesmos. E nós só conseguimos fazer isso depois da nossa vida com Cristo. Depois, nota-se que nosso amigo de hoje, Mateus, veja só o que aconteceu com ele. Quando ele teve esse encontro, quando Jesus disse, segue-me, ele o levantou e seguiu. Depois ele fez uma coisa tremenda. Ele foi e preparou um banquete. Se você for lá em Lucas, você vai descobrir lá em Lucas 5, em Mateus também tem, ou em Marcos também tem, mas em Lucas 5, 29 a 32, descobrimos que foi um banquete. O que foi que Mateus fez? Mateus fez um banquete. Mateus, então, ele testemunhou a mudança de que Cristo Jesus fez na vida dele. E como foi que ele fez isso? Ele convidou aqueles da sua roda de conversa, ou sua vida pecaminosa, ele os chamou. Ele falou muita coisa? Não. Ele ofereceu a eles um jantar. E nesse jantar, nesse banquete, ele convidou Jesus para estar lá e falar àquelas pessoas do amor de Deus. Meus amados, todos que crêem em Cristo Jesus têm a missão de ir e pregar o Evangelho. Ah, não, mas eu não sei. Convide-os para ouvir a palavra de Deus. Eu fui uma vez convidado por um colega da gente lá na Inglaterra para um churrasco. Um churrasco com pecadores, com não cristãos. Depois de um tempo de comer e de se divertir, ele agora abriu a palavra de Deus e falou do amor de Deus. Quero hoje lhe convidar, amigo e meu irmão, a se entregar a Cristo Jesus, a fazer o que Mateus fez, reconheceu o seu estado, depois convidou as pessoas para ouvir e falar de Deus. Ele não fez grandes sacrifícios, mas ele mostrou amor aos seus amigos, trazendo-os para ouvir a palavra de Deus. O que é que você quer hoje? Por que é que você não tem esse encontro com Cristo hoje? Se você já teve esse encontro, mas ainda protela, achando que tem que fazer grandes coisas, volte aos braços do Senhor e deixe as pessoas verem Cristo em ti. Deixe as pessoas ver Cristo através de você. Ame o próximo como a si mesmo. Mas você só pode fazer isso se você primeiramente reconhecer o seu estado perante Deus. Que você hoje possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Misericórdia e holocaustos não quero. Mas Ele veio salvar os pecadores do seu estado pecaminoso. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa ter esse encontro com você hoje. Ele está dizendo, segue-me. E o que é que você vai fazer? Não precisa fazer grande coisa. É só reconhecer a sua situação perante Deus. E que o Senhor há de abençoar a sua vida hoje. E que hoje você possa ter esse encontro com o Senhor. Tenha um bom dia e até o nosso próximo antes do café. Que Deus te abençoe.